Boa noite, meus amados irmãos. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, nessa noite, então, trazer para os irmãos uma devocional, um tempo onde nós vamos estar orando e também louvando ao nosso Deus. E assim eu quero dar início, então, com uma oração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos, ó Pai, colocar-nos diante do Senhor, em gratidão, ó Deus, bendizendo ao Teu santo nome, por quem Tu és, ó Deus, um Deus criador e sustentador de toda a vida, e o Deus sustentador das nossas próprias vidas, ó Pai. Muito obrigado. Glória seja dada ao Seu nome, ó Deus, e suplicamos que o Senhor esteja dia após dia conosco, ó Deus, perdoando os nossos pecados, e assim, Deus, trazendo-nos esperança, ó Pai, em Cristo Jesus, para que assim possamos, ó Pai, ter uma vida de acordo com a Tua santa, boa e reta vontade. Pai, assim eu oro, grato ao Senhor Jesus Cristo, e no nome dele que eu oro. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor nessa noite, no Salmo de número 63, os versos de 1 a 3, nos diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça ela é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvem. O salmista aqui, nesse registro, está refugiado no deserto de Judá. Estando aqui então refugiado, ele nunca deixou, ser vencido pelas provações, pelas dificuldades ali do deserto. Porém, nesse momento, ele lembra quem Deus é, e ele coloca-se diante de Deus e coloca as suas orações também ao trono do Pai. Então, ele ora ao Senhor, e nós vamos ver nesse Salmo 63, de 1 a 3, aqui, 3 declarações do salmista na sua oração, estando ali presente no deserto e passando por algumas provações e privações também. Ele dá início então no Salmo 63 dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Esse salmista então ele começa a descansar no Senhor com a sua fé firme e uma fé também constante nas divinas promessas de Deus, reconhecendo quem Deus é e lembrando das suas próprias promessas. Lembrando então que Ele é um Deus forte, era o Deus do próprio Davi. Ele reconhece que Deus era o Deus dele, que estava com ele, juntamente com ele. E ele então, muitas vezes sendo tentado, provado ali no deserto, mas vários obstáculos ali não empenharam ou não tiraram Davi da jornada ali, ou não tiraram ele da perseverança. Ele continuou firme no Senhor. Por quê? Porque ele tinha e sabia quem Deus era. Era o Deus dele, e um Deus forte. E Davi então aqui, ele não ora meramente, senão ele põe o Senhor de si mesmo, o Senhor da sua própria vida, como Deus dele. Então, para que pudéssemos depor ou ter aqui os nossos cuidados sendo colocados no Senhor, ele também estava aqui destemido, de medo. Por quê? Porque ele estava na presença do próprio Deus. Então, a sua própria fé era demonstrada aqui, então, em persuasão ao favor do auxílio de Deus, sabendo que Deus estava presente com ele, sabendo o que Deus já tinha feito, sabendo o que Deus poderia fazer, e poderiam então levá-lo aqui, como levou, a uma constante oração pela graça de Deus, a qual ele estava esperando ali no deserto. Então, sabendo que nesse tempo ele estava ali presente, aguardando Deus, mas aguardando Deus, ele se coloca em oração. Então, o momento a qual nós estamos vivendo no Brasil, nós podemos e devemos e temos que lembrar quem Deus é, um Deus criador e sustentador de todas as coisas, um Deus que é dele tanto o querer quanto o realizar. Se nós estamos passando aí por esse tempo de coronavírus, nós sabemos que Deus não está sem saber, Ele conhece, Ele sabe, é dele tanto o querer quanto o realizar. Mas nós devemos então, como servos do Senhor, passando momentos de angústias e ansiedades, colocarmos diante do Senhor as nossas orações, em súplicas, em ações de graças também aqui, agradecendo a Deus já por isso, porque Ele tem cuidado de nós. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, devemos nos apoiar ainda mais nele, assim como o salmista nessa primeira declaração aqui, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E ele continua: eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo ele Te almeja como a terra árida, exausta
e sem água, né? Ao dizer então, aqui nesse verso de número 1, o salmista então busca o Senhor ansiosamente, né? A sua alma tem sede de Deus, né? O corpo dele almeja como uma terra árida, exausta e sem água. Então, ao dizer que a sua alma aqui ele está sedenta, não é? A sua carne suspira, não é? Traz aqui então uma alusão à pobreza ali do deserto, não é? À dificuldade ali do deserto, não é? E as suas privações que ele estava passando ali também no meio do deserto, suas privações por meios ordinários para a subsistência, como água, alimento, até mesmo a próprio culto, né? Lugar de adoração, o templo ali, não é? Mas ele coloca-se diante de Deus, não é? Contemplando Deus como se ele fosse a sua comida e a sua bebida, não é? Ele clama então a Deus: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água. O salmista aqui, ele também nos lembra uma outra passagem do Salmo de número 42, verso 1, que diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, não é? Então, o salmista, ele coloca-se diante de Deus como Deus sendo aqui o seu sustentador, o seu cuidador e ajudador. E ele reconhece quem é Deus para ele. Deus é o Deus dele, um Deus forte, a qual ele busca então ansiosamente. Então, primeiramente, Davi coloca-se diante de Deus nessa declaração dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus. Segunda declaração do salmista aqui é que assim te contemplo no santuário. Olha lá, verso 2. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e para ver a sua glória. É evidente que Deus estava sempre em seus pensamentos ali no deserto. Ainda que as circunstâncias do deserto teriam afligido o salmista, né? Mas ele tinha ciência de que Deus estava ali e ele podia contemplar o Senhor no seu dia a dia. E quando, meus irmãos, nós estamos em desespero, nós muitas vezes não conseguimos refletir a não ser nas coisas horrendas possíveis. Vendo isso agora do que temos acontecido com esse coronavírus, a maioria das vezes, e muitas pessoas mandando mensagem dizendo que estão desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar sobre isso. Mas tantas notícias ruins chegando, né? A gente tende então a ficar ansiosos, né? Mas o Senhor já nos disse então que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, não é? Mas nós devemos colocar nele, através da oração, pela petição, em ações de graça, depositarmos então no Senhor a nossa confiança, não é? E é isso que o salmista faz. O salmista aqui então, em vez de ficar pensando nas coisas terríveis do deserto, ele exercitava-se diariamente em meditar e a contemplar a glória de Deus, como se ele estivesse ali então dentro do próprio santuário. Assim nós também, hoje nós não estamos presentes lá no templo físico, mas estamos presentes na presença do próprio Deus e com os nossos irmãos. Então, meus irmãos, nós devemos hoje refletir, pensar, olhar para o céu, lembrando do Senhor, cuidando dele, lembrando desse pensamento de o Senhor está presente, está nos ajudando. O Senhor está então trazendo esperança para as nossas vidas, né? Então, lembramos disso como se nós estivéssemos lá no templo hoje, adorando e louvando a nosso Deus. Então, meus irmãos, nós devemos relembrar em nossas mentes as ferventes aspirações por Deus, assim como o salmista nos diz, então, assim eu te contemplo no santuário para ver então a tua força e a tua glória, né? Então o salmista começa a lembrar e a pensar das coisas lá do templo, lá no momento de adoração, juntamente com os irmãos lá do templo. Mas agora, um tempo ainda privados desse momento de templo, mas na presença do próprio Deus, porque ele veio habitar conosco. Então, o salmista coloca como declaração: ó Deus, tu és o meu Deus forte, né? Eu te busco ansiosamente. Pois ele coloca: assim eu te contemplo no santuário, como se eu estivesse ali no santuário. E por fim, o salmista então coloca aqui diante de Deus, então dizendo no verso 3, porque a tua graça, ela é melhor do que a vida. Uma vez que somos demasiadamente inclinados, né, a confiar nos auxílios da nossa natureza carnal, bem como muitas vezes deixar Deus de lado, ouvir muitas outras coisas, ouvir o WhatsApp, Facebook, outras notícias e esquecer Deus. Mas o salmista, ele afirma que devemos escudarmos, né? Proteger aqui então a nossa mente das coisas de Deus, estarmos então firmadas apenas nas coisas de Deus, na divina misericórdia de Deus, em face da morte, em face da dificuldade, em face das notícias ruins que se chegam, né? Então, do que nós devemos lembrar e colocar as nossas vidas diante de Deus e esquecermos então
um pouco essas más notícias que tem chego, para que a gente possa então ter a nossa mente voltada única e exclusivamente para o Senhor. O divino favor, então, ele é preferível a todas as demais possessões, não é? Então, o favor de Deus, Deus agindo, Deus cuidando, Deus sustentando, é preferível a todas as demais coisas, não é? Dias difíceis em que nós estamos passando, ou algumas coisas que nós planejávamos, pensávamos ter, até mesmo ouvimos aí dizendo que o dinheiro hoje não tem mais valor, não é? Pessoas então estocando alimentos, estocando dinheiro em casa, não é? Mas o preço do álcool, da gasolina baixando, mas a gente não pode usar porque não pode sair de casa, mas a gente pode ter a certeza que as nossas aspirações por Deus, no seu divino cuidado, sustento, proteção, livramento nas nossas vidas, é que nós então devemos estar firmados e lembrando isso para que tenhamos esperança. Então, o salmista diz então aqui, mostrando então que a graça do Senhor, a graça dele é melhor do que a vida, e os lábios dele então o louvam, não é? O povo do Senhor, não é? Por mais severa pobreza, por mais pobreza que sofra, por mais violência que sofra, falta então de alimento, de mantimento, de materiais humanos, né? Medicamentos na farmácia, fome, sede, infindáveis problemas, ansiedades na vida, notícias ruins, né? Esse homem ainda pode ser feliz, lembrando-se então do Senhor, não é? Assim como o salmista coloca aqui, que a graça do Senhor ela é melhor do que a vida, e os lábios dele então continuam e podem louvar ao Senhor, não é? Por isso Davi diz então aqui no versículo 4 do Salmo 63, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as minhas mãos, né? Então, o salmista, então, mesmo em meio ao deserto, dificuldade, pobreza, estando ali então sem alimento, sem água, ele olha para o Senhor, contempla o Senhor como se ele estivesse ali no próprio templo, diz que Deus é o Deus dele, não é? E então ele conclama dizendo que a graça do Senhor é melhor do que a vida, e ele então diz que cumpre-me bem dizer enquanto eu viver, e em teu nome então eu levanto as mãos em adoração. A situação do salmista aqui, mediante a sua estadia no deserto, não é? Sem os requisitos necessários para a subsistência, porém ele continua a declarar, tu és o meu Deus forte, eu te contemplo e tenho te contemplado como lá no santuário, porque a tua graça é melhor do que a vida. Aprendemos então com Davi, que mesmo em tempos de dificuldade, em tempos de luta, em tempos de coronavírus, devemos louvar ao Senhor. E vale muito mais a pena ter o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Salvador, como nosso amigo, principalmente agora em meio a essas situações, né? Então, seja qual for a situação, louve ao Senhor para todo sempre, né? Assim, cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver. Louvemos ao Senhor, adoremos a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, não é? Por todos os momentos a quais estamos passando. Não sabemos se vai melhorar ou quanto tempo vai durar, mas certifique-se e fique firme no Senhor. E com isso eu quero encerrar este momento trazendo então 2 cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Um deles não é conhecido dos irmãos, eu creio, mas que tem a ver com esse tema, e é o mesmo texto a qual nós lemos, não é? O Salmo de número 63, dizendo então que os meus lábios então te louvam. Nos diz assim essa canção: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco
ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Amém, não é? E olhando, e podemos então confiar no Senhor, ciente de quem Deus é para nós, não é? Ciente de que Ele mesmo já preparou tudo para as nossas vidas, né? Para a nossa subsistência. E Ele é o mesmo Deus, continua sendo Deus. O mesmo Deus do salmista também, o nosso mesmo Deus, né? E assim então nós vamos encerrar cantando mais uma canção, porque Ele vive, né? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos colocar-nos, ó Pai, diante do Senhor em exaltação, agradecendo, bendizendo e suplicando ao Senhor, Deus. Agradecendo por quem Tu és, um Deus soberano sobre tudo e todos, que guarda, que cuida o Teu servo, Deus. E queremos colocar-nos diante do Senhor, suplicando a Tua graça, para que o Senhor, ó Deus, esteja nos fortalecendo
fazendo-nos, ó Pai, lembrar quem o Senhor é, o Deus criador e sustentador de toda a vida, o mesmo Deus, um Deus que não muda, imutável, um Deus soberano sobre tudo e todos, um Deus onisciente que sabe, conhece todas as coisas. Nada pode pegar o Senhor de surpresa. Por isso, ó Deus, o Senhor sabe sobre o vírus que está sendo acometido as nossas vidas aqui no Brasil e no mundo, ó Deus. Então colocamos diante do Senhor as nossas vidas, suplicando que o Senhor nos guarde, nos livre, Deus esteja também com os meus irmãos em casa nesse tempo de quarentena, para que estejam, Deus, sendo fortalecidos na oração, na presença do Senhor, fazendo-os agora lembrar de que o Senhor é o nosso Deus, um Deus criador, um Deus que nos guarda, um Deus que vai nos dar todo o sustento necessário de vida, Deus, para que assim nós possamos adorar e louvar e bendizer ao Teu santo nome. E assim nós oramos, gratos ao Senhor Jesus, no nome dele que oramos. Amém. Amém. Uma boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe e até um próximo vídeo. Fique na paz.